tarde a todos e a todas. É com muita alegria que a gente dá início a mais uma programação, a mais uma atividade, né, do projeto Usares do Mundo, dessa vez com o professor Juliano. Infelizmente, o Samuel, que iria me acompanhar na mediação dessa live, teve um probleminha com a internet, então hoje serei só eu mesma. Talvez ele entre em algum determinado momento, espero que consiga participar da atividade. Meu nome é Keila Ribeiro, eu sou estudante do 5º semestre de Economia aqui do Instituto de Economia da Unicamp. Atualmente eu participo do Centro de Estudos Sindicais e do Trabalho, no qual eu colaboro com um projeto de pesquisa sobre os impactos da reforma trabalhista. Então, sem mais delongas, eu gostaria de começar apresentando o professor Juliano Contento de Oliveira. Ele é economista, professor aqui da Unicamp. Ele é pós-graduado em Relações Internacionais e vice-presidente da Associação Keynesiana Brasileira. É chefe do Departamento de Política e História Econômica da Unicamp. É pesquisador do Centro de Estudos de Relações Econômicas Internacionais, o CERI, aqui também do Instituto. E é centro de pesquisa do qual ele é coordenador foi coordenador até o final de 2018. Antes de passar a palavra para o professor, eu só queria dar alguns informes gerais, né, sobre as regras de funcionamento dessa sala. Então, gostaria de pedir a todos muita atenção para manter os microfones desligados, para não ter nenhuma interferência e evitar ruídos. Ao final da exposição do professor, a gente vai ter 4 rodadas de pergunta, totalizando um total aí de 45 minutos. As perguntas podem ser enviadas através do chat durante a fala do professor. E essa conversa está sendo gravada, então, às 7 horas de hoje, no canal do Instituto de Economia da Unicamp, e no YouTube, nos grupos de WhatsApp, no e-mail dos inscritos do projeto, todos receberão a gravação. Espero que essa conversa seja proveitosa, e então gostaria de passar a palavra para o professor Juliano, só avisando que ele vai ter 30 minutos de fala, tudo bem? Professor. Perfeito. Muito obrigado ao Instituto de Economia da Unicamp pelo honroso convite. Agradeço também a Keila pela apresentação, gentil e breve apresentação. Uma pequena correção, sou pós-graduado em Economia, tá? Fiz meu mestrado e o doutorado em Economia, mas atuo no campo das relações internacionais, particularmente na área de Economia Política Internacional, tá? Gostaria, então, de agradecer a todos, agradecer à direção do Instituto de Economia e registrar aqui o meu agradecimento ao Davi Carvalho, né, que entrou originalmente em contato comigo e deu todo o apoio necessário para que essa intervenção acontecesse, tá? Ele me disse que é um público geral, mas mais direcionado a professores e estudantes do ensino médio, e isso, eu confesso a vocês, tornou o convite ainda mais instigante para mim, porque é sempre muito bom ter contato com possíveis futuros economistas, né? Então, vocês vão ter um pouquinho da minha perspectiva e, certamente, também da perspectiva como a economia é trabalhada, discutida, desenvolvida, enquanto campo de estudo e reflexão, na Unicamp, em particular no Instituto de Economia da Unicamp, tá? Então, vou fazer uma apresentação nesse período de 30 minutos, nesse tempo que foi estabelecido, e depois a gente abre para discussão. Então, a minha intervenção se insere nesse projeto, né, Usares do Mundo, já contou com excelentes exposições, eu assisti a quase todas, e aprendi bastante com elas também,
e espero que vocês também aprendam um pouquinho, ou pelo menos possam refletir a partir da perspectiva que eu vou colocar aqui na ocasião de hoje. E eu fui convidado para discutir os impactos da pandemia na geopolítica mundial. Mais precisamente, o título é Quais os impactos da pandemia na geopolítica mundial? Então, como eu já disse a vocês, desde logo, eu não sou cientista político, né? Eu sou economista de formação, mas atuo, como também disse, no campo das relações internacionais e na área mais específica da economia política internacional. E no campo da economia política internacional, a geopolítica é um vetor muito importante, né, dentro do processo de reflexão. Não apenas a geopolítica, mas também a geopolítica. Então, ao mesmo tempo que faço essa ponderação de não ser cientista político, faço também a ressalva de que a geopolítica é contemplada na área em que eu atuo, vale dizer, na área de economia política internacional. Posto isso, o tema, então, dessa apresentação vai ser tratado a partir de uma perspectiva de economia política internacional. Mas o que vem a ser economia política internacional? Bom, como, de resto, diversos conceitos no campo das ciências sociais, incluindo as ciências sociais aplicadas, onde a ciência econômica se insere, não há uma única definição de economia política internacional. Mas a gente pode entender a economia política internacional como dizendo respeito aos processos de criação e distribuição da riqueza em âmbito e distribuição da riqueza em âmbito, assim como as disputas entre os diversos atores, né? Com destaque aos estados nacionais e às grandes corporações. Disputas entre esses diversos atores que compõem o sistema mundial ou o sistema internacional pela riqueza, evidentemente, nesse âmbito global. Trata-se, portanto, de uma abordagem que, como eu disse, inclui a dimensão da geopolítica e não apenas, inclui também, por exemplo, a dimensão da geoeconomia, né? Além de outras áreas do conhecimento, como a história, a filosofia, além das ciências duras, né? Em particular, a matemática, a estatística e ciências empíricas que possam contribuir para a mensuração dos fenômenos econômicos. Então, a economia política internacional diz respeito aos processos de criação e distribuição da riqueza, bem como as disputas entre os diversos atores pela riqueza em âmbito internacional. Pois bem, então eu disse que é uma abordagem, a da economia política internacional, que inclui as dimensões da geopolítica e da geoeconomia. Mas o que vem a ser, então, a geopolítica? Também a gente pode noções de geopolítica, né? O termo, originalmente, foi criado pelo cientista político Rudolf Schelling no início do século XX, inspirado pela obra do Friedrich Hetzel, Geografia Política, do final do século XIX, mais especificamente, essa obra data de 1897. Nessa definição original, o termo geopolítica corresponde a quê? Corresponde à capacidade de o Estado Nacional mobilizar a sociedade para um objetivo comum. Então, geopolítica enquanto capacidade de um Estado Nacional mobilizar a sociedade para um objetivo comum. Originalmente, esse objetivo comum era muito frequentemente relacionado à defesa territorial. Daí
a geografia, né? Daí a geopolítica. Mobilizar a sociedade para um objetivo comum a partir de medidas e ações orientadas para a manutenção da coesão social e territorial, tá? Para os nossos propósitos da discussão que está aqui proposta, né? O que nos importa é a definição de geopolítica como disputas de poder no âmbito mundial. Então, mais resumidamente, por geopolítica, a gente deve entender isso. Ou seja, disputas de poder no âmbito mundial. E o que é poder? Grosso modo, poder diz respeito à capacidade de um ator ou de um conjunto de atores, incluindo o Estado Nacional, de fazer com que os demais atuem, ajam conforme os seus interesses, seja de forma voluntária, via mecanismos de incentivo, seja de forma involuntária, via o uso da força, né? Via poder bélico, uso das armas. Então, geopolítica, disputas de poder no âmbito mundial, sendo o poder a capacidade de um ator ou de um conjunto de atores fazer com que os demais atuem conforme os seus interesses, seja de forma voluntária, seja de forma involuntária. Tudo bem até aqui? Então, nessa primeira parte da exposição, eu vou fazer essa breve qualificação dos conceitos fundamentais e, na segunda sessão, eu vou entrar mais diretamente no tema. No capitalismo, a relação entre poder e dinheiro é muito tênue, né? Faço aqui, por exemplo, menção ao livro organizado pelo professor José Luiz Fiore, Poder e Dinheiro, uma economia política da globalização, onde diversos autores, inclusive do Instituto de Economia da Unicamp, se debruçaram sobre essa temática, a temática da relação entre poder e dinheiro, sob a égide do capitalismo contemporâneo, e, em particular, do fenômeno da globalização. É vasta, contudo, a discussão a respeito dessa relação entre poder e dinheiro. Essa literatura, por exemplo, aparece na Odisseia de Homero, quando ele aponta o dinheiro como fundamento do poder, né? Então, há vários trabalhos que fazem essa retrospectiva para discutir essa relação. E por que essa relação tênue entre poder e dinheiro? Porque o capitalismo é um sistema de organização social hierarquizado, ou seja, é um sistema baseado em classes sociais, onde, de um lado, há aqueles que detêm a riqueza, os meios de produção, e, de outro, há aqueles que não detêm a riqueza, que não detêm os meios de produção. E, nesse sistema, os possuidores de riqueza orientam as suas ações para a permanente valorização e acumulação da riqueza sob a forma mais geral, vale dizer, sob a forma monetária. E isso porque, dessa forma, o poder social do dinheiro se transforma em poder privado, da pessoa privada. Então, o dinheiro aparece aqui como um instrumento muito significativo de poder. Tudo isso para chamar a atenção de vocês para o seguinte fato. Não é possível pensar a geopolítica, levar em consideração a chamada geoeconomia. E isso porque, em grande medida, os interesses dos atores nesse sistema, dos atores relevantes nesse sistema, incluindo os estados nacionais, esses interesses são orientados nesse sentido, ou seja, no sentido do enriquecimento, tá? Sob a forma monetária. Então, fazendo um balanço aqui do que foi colocado, enquanto a geopolítica diz respeito, conforme já foi dito, às disputas pelo poder no âmbito mundial, a gente pode entender a geoeconomia
como sendo compreendida enquanto a disputa pela riqueza no âmbito internacional. Vejam, portanto, a indissociabilidade entre geoeconomia e geopolítica. Por isso, não é possível pensar a geopolítica sem a geoeconomia e vice-versa. Afinal, para se viabilizar a disputa pelo poder, é preciso dispor de recursos humanos e materiais, sem os quais a defesa e a conquista não são viabilizadas. E a gente também pode inverter isso, no seguinte sentido: a disputa pela riqueza, muitas vezes, disputa pelo poder, inclusive do ponto de vista territorial. Ou seja, a conquista e o exercício do poder requerem riqueza, condição que pode lançar as bases para um processo circular cumulativo, capaz de garantir a soberania ou mesmo a hegemonia de uma dada unidade político-territorial. Por isso, conforme argumenta, por exemplo, o autor Maurício Metri, da UFRJ, em seu artigo A Virtude Econômico-Monetária, artigo esse publicado enquanto saber geoestratégico, no sentido de buscar viabilizar, mediante a atuação dos governos e das grandes corporações, posições privilegiadas no mercado diante da concorrência intercapitalista cada vez mais expressiva. Então, a noção de espaços geográficos de acumulação é muito importante, daí a relevância da geoeconomia. A guerra, nessa perspectiva, pode ser condicionada pela acumulação de riqueza, ao invés do contrário, necessariamente. Aqui há uma contribuição importante do professor José Luiz Fiore, né? Ou seja, a guerra sendo condicionada pela acumulação da riqueza. Então, se faz a guerra para acumular riqueza, e não necessariamente se acumula riqueza para se proteger e, inclusive, viabilizar a manutenção da unidade político-territorial a partir da guerra. Um linguajar mais comum. A guerra também pode ser um vetor de acumulação da riqueza, sobretudo, embora não apenas, no sistema capitalista. Em ambos os casos, seria dispensável mencionar, ou seja, tanto no campo da geopolítica como no da geoeconomia, o saber geográfico como indispensável, pois passa a constituir o saber geográfico um elemento estratégico. Por isso a importância de se estudar direitinho geografia, né? Não apenas, evidentemente, história, matemática e todas as disciplinas, né? Com quais países se associar, por exemplo, realizar acordos, realizar mais ou menos comércio, partilhar de estratégias de guerra e de acumulação. Isso porque o sistema internacional é formado por estados nacionais existentes dentro dos marcos territoriais muito precisos, ou seja, são unidades político-territoriais, tá? Aqui vale a noção de geografia enquanto saber estratégico, a referência ao Lacoste, no seu livro A Geografia. Isso serve, em primeiro lugar, para fazer a guerra. A partir dessa base conceitual, vale dizer, concentrado em grande medida no significado da geopolítica e na geoeconomia, agora a gente pode voltar ao tema central sobre os impactos da pandemia na geopolítica mundial. Em primeiro lugar, é preciso ter em mente que o mundo está passando pela crise econômica mais profunda depois de a Grande Depressão. A Grande Depressão dos anos 30. Desta feita, contudo, a crise é uma decorrência, como sabemos, do surgimento da Covid-19, que rapidamente se espalhou para o mundo e se transformou em uma pandemia.
Espera-se, por isso, que o processo de recuperação econômica, a dificuldade, não seja tão demorado quanto no caso da crise dos anos 30, pois são crises de naturezas distintas. E esse é um primeiro ponto a ser destacado. Se, embora seja verdade que a, a gravidade da crise atual, do ponto de vista da recessão econômica, é similar à crise dos anos 30, ela é de natureza diferente da crise dos anos 30. Porque a crise dos anos 30 teve uma série de outros condicionantes, que não daria tempo para a gente discutir aqui, mas condicionantes de ordem político-econômica, né? E que é diferente de uma crise tal como aquela que a gente está vivendo hoje, decorrente de uma pandemia. De qualquer maneira, vale, evidentemente, chamar atenção para as estimativas de retração das economias. Por exemplo, no âmbito das economias do G7, as principais economias do mundo, as maiores economias do mundo, as previsões do FMI são as seguintes: a previsão de queda do PIB do Canadá é de mais de 6%, da França de 7,2%, da Alemanha de quase 7%, o PIB da Itália tende a se retrair quase 10%, em torno de 9,2%, Japão, queda do PIB de 5,2%, Reino Unido, queda de 6,5%, e Estados Unidos, queda de quase 6%. Isso, as estimativas do FMI, que são recorrentemente revisadas, realizadas em abril deste ano, as últimas estimativas disponíveis realizadas pelo Fundo Monetário Internacional. Lembrando que o PIB é toda a riqueza produzida pelos países em determinado período de tempo, no caso, portanto, em 2020. Então, falar que o PIB de uma economia vai cair quase 10%, como no caso da Itália, significa que essa economia vai produzir quase 10% menos a 2019. Pois bem, diversas medidas econômicas dos países, a partir dos seus governos, destinadas ao enfrentamento da crise. Tudo realizado no âmbito do Laboratório de Economia Internacional, do CERI, o Centro de Estudos de Relações Internacionais do Instituto de Economia da Unicamp, do qual fui coordenador e hoje sou pesquisador, num trabalho intitulado Políticas Econômicas em Tempos de Pandemia, Experiências Internacionais Selecionadas. Esse estudo mostra o amplo conjunto de medidas econômicas que têm sido implementadas por diferentes governos ao redor do mundo, claro que em diferentes magnitudes, intensidades e abrangências, para lidar com os efeitos altamente recessivos da crise provocada pela pandemia, a chamada coronacrise. Esse estudo, que depois eu posso colocar o link para vocês acessarem, mostra que não apenas diferentes países foram afetados de forma bastante diferenciada pela pandemia, mas também a capacidade de realização de políticas econômicas para o combate à coronacrise foram também muito diferentes entre os países, revelando uma vez mais as enormes assimetrias, as enormes disparidades existentes entre as diversas economias do mundo. Esse trabalho, muito recente, foi realizado por professores do CERI, do Instituto de Economia da Unicamp, e por pesquisadores também do CERI. Em alguns países, como aponta esse mesmo estudo, os recursos envolvidos pelos governos ultrapassam 15% do PIB, juntando aí medidas de proteção social, solvência de empresas e estabilidade do sistema financeiro.
Reino Unido, Estados Unidos e França, por exemplo, realizaram um conjunto de medidas correspondente a aproximadamente 15% do PIB, entre 20% e 25% do PIB. No Brasil, segundo os autores desse estudo, nas palavras deles, as políticas assumem, em geral, no caso do Brasil, um caráter difuso e, muitas vezes, em volume insuficiente diante das necessidades existentes no país. No Brasil, as medidas mais diretamente relacionadas à pandemia envolve algo em torno de, até agora, 4,5% do PIB. Além do impacto econômico por si só, há uma dimensão importante que deve ser também destacada nessa discussão, que diz respeito ao fenômeno da globalização. Paradoxalmente, a hiperglobalização ou a superglobalização, nos termos de Robert Wright, suscitou o fenômeno da desglobalização. Não sabemos ainda se se trata de um fenômeno transitório ou permanente. De certo, a desglobalização é transitória, mas certamente a sua reconstrução ocorrerá de forma diferente. Por exemplo, no que diz respeito às chamadas cadeias globais de valor, ao capitalismo liderado fundamentalmente pelas grandes corporações multinacionais que espalham a produção, a sua produção em diversos países do mundo ao sabor das vantagens de cada economia, das vantagens competitivas de cada economia, isso certamente tem sido objeto de reflexão, pois a pandemia deixou muito claro que essas cadeias de valor espalhadas pelo globo representam gargalos de oferta da estrutura produtiva interna dos países, gargalos esses que dificultam e estão dificultando, inclusive, o processo de enfrentamento da pandemia. Porque mesmo do ponto de vista, peguemos no caso mais emblemático, da produção de respiradores, né? Diversos componentes são produzidos em diferentes espaços políticos territoriais, e isso, nesse tipo de contexto, acaba dificultando a conformação de uma estrutura produtiva autônoma e soberana voltada para a viabilização da produção desse produto. O mundo, portanto, se hiperglobalizou desde pelo menos a década de 80, vale dizer, desde os processos de liberalização e desregulamentação dos mercados e das finanças. Mas, ponto 1, se hiperglobalizou sem mobilidade internacional de fatores de produção, ou seja, você pode ter transferência instantânea de capital entre os países, mas você não pode ter transferência de mão de obra, de pessoas, né? E o mundo se hiperglobalizou sem instituições supranacionais capazes de propiciar um sistema de organização e coordenação internacional com certa independência dos países mais fortes. Vale dizer, sem um arcabouço institucional supranacional. Talvez seja uma utopia pensar em total independência dessas instituições em relação aos países mais fortes. Mas o fato é que as nossas instituições internacionais atuais são aquelas mesmas do sistema de Bretton Woods, ou seja, o sistema que foi do pós-Segunda Guerra Mundial até o início dos anos 70. Desde o colapso do sistema de Bretton Woods no começo dos anos 70, portanto. Mas o mundo que a gente vive hoje é completamente diferente daquele que vigorou durante a vigência dos acordos de Bretton Woods, vale dizer, dos anos dourados do capitalismo. Seria algo similar a tratar um paciente com infecção bacteriana com um antibiótico muito ultrapassado, incapaz de lidar com a nova bactéria, porque o mundo é outro e as instituições são aquelas de Bretton Woods. Portanto, em termos de impactos efetivos,
A pandemia explicitou os efeitos adversos da globalização, até mesmo para o país hegemônico no sistema internacional contemporâneo. Como os Estados Unidos vão enfrentar isso é um ponto da maior importância em termos geopolíticos e também geoeconômicos. Pois se de um lado a globalização é funcional à hegemonia norte-americana, de outro a hiperglobalização está demonstrando uma face bastante perigosa desse processo, mesmo para o país hegemônico. Outro impacto importante da pandemia diz respeito seguramente aos crescentes investimentos dos países líderes em ciência, tecnologia e inovação. Isso porque a pandemia explicitou a importância desse setor, não apenas do ponto de vista econômico, mas também do ponto de vista sanitário, de saúde pública e, portanto, humanitário. Impactos em termos de preservação do meio ambiente, redução da desigualdade social e cooperação internacional são possíveis e necessários, até mesmo desejáveis, mas acredito, neste momento, mais desejáveis do que efetivos, infelizmente. O fato de as evidências apontarem para o fato de que a maior frequência de epidemias e pandemias está relacionada muito fortemente com a destruição do meio ambiente, pode, evidentemente, ensejar movimentos sociais mais contundentes nesse âmbito, com resultados potencialmente positivos. Do ponto de vista geopolítico e da geoeconomia, contudo, a discussão certamente passa pelo campo do saber que reflete sobre o fenômeno da globalização e do capitalismo tal como organizado no sistema internacional contemporâneo. E para concluir a minha apresentação, já que me restam aqui aproximadamente mais 3 minutos, eu sou um tanto rígido do tempo, indo mais direto ao ponto, né? Porque no convite havia ali um conjunto de 3 grandes questões também, tão ou mais complexas do que a questão principal, né? A primeira, como o mundo e suas organizações e ideário político sairão da pandemia? Eu pensei sobre isso e a minha reflexão apontou para o seguinte: o mundo e as suas organizações sairão mais pobres ou menos ricos e mais fragilizados da pandemia. Quanto ao ideário político, as lições são mais do que suficientes para repensar o mundo tal como conhecemos. Mas certamente a pandemia, a despeito da sua destruição humanitária, terá uma duração, do meu ponto de vista, incapaz de provocar transformações mais substanciais no curto prazo. Talvez, com uma não improvável sucessão de pandemias, mudanças mais relevantes podem acontecer num horizonte temporal mais amplo. A segunda pergunta era: quais mudanças podem ser esperadas? Além das que eu mencionei aqui nessa minha breve exposição, incluindo a maior conscientização ambiental, certamente a pandemia vai afetar violentamente o mundo da produção e do emprego, em vista do uso ainda mais intenso da tecnologia e dos sistemas de informação, que tendem a elevar ainda mais a produtividade das economias e dos fatores de produção, incluindo o próprio trabalho. A terceira questão era o papel das potências como Estados Unidos, China e Europa. O papel das potências é muito decisivo sob qualquer decisão em um sistema internacional, sob qualquer ponto de vista. Do ponto de vista geopolítico, a gente tem assistido um estremecimento crescente das relações Estados Unidos-China. Não obstante, esse processo tende a apresentar muitas idas e vindas ainda, com uma provável convergência de interesses durante bastante tempo ainda sob a hegemonia norte-americana, até, evidentemente, onde a vista alcança, como diz o outro. E, para finalizar, a pandemia surgiu e tem deixado um rastro de destruição.
econômica, social, humanitária. Ela, contudo, vai passar. As suas possíveis lições deixam um campo aberto para os rumos que a história da civilização vai seguir daqui em diante. Muito obrigado, espero ter cumprido rigorosamente o tempo a mim estabelecido. Muito obrigado, professor. Pessoal, eu só consegui entrar agora e primeiro eu queria me apresentar. Meu nome é Samuel, também sou estudante do Instituto de Economia, assim como a Keila. E a gente agora vai dar início à rodada de perguntas. Serão 4 rodadas, a gente vai tentar fazer 4 rodadas, se houverem todas as perguntas. 3 por bloco e com um teto de 45 minutos. A gente vai pela ordem aqui para conseguir fazer as perguntas. Vamos lá. A primeira pergunta, professor, é do Vinícius, e é o seguinte: quem se beneficia com a erosão das instituições brasileiras e a erosão da influência regional do Brasil durante a pandemia? Segunda pergunta é de Beatriz: pensando no contemporâneo contexto da maior participação da China na geopolítica e geoeconomia mundial, como o senhor avalia a atuação da China nesse contexto, nesse novo contexto possível de desglobalização do mundo? E por último, nesse bloco, a pergunta da Ildete: quais são as perspectivas econômicas do Brasil, considerando que não está se investindo em políticas de socorro às pequenas e médias empresas? Então, são essas 3 perguntas. Acho que a da Ildete e do Vinícius dialogam mais uma com as outras, né? E a da Beatriz é mais sobre o contexto internacional. Olá, perfeito. Obrigado, Samuel. Obrigado àqueles que fizeram as perguntas nessa rodada. Vocês estão me ouvindo bem? Estamos sim, professor. Que bom. Obrigado, Samuel. Com relação à questão do Vinícius, né? Quem se beneficia com essa erosão que a gente está vivendo no Brasil? De fato, há uma dimensão política muito importante em toda essa discussão relacionada à pandemia e aos seus efeitos econômicos. Eu acredito que, na verdade, muito mais do que quem se beneficia, é quem menos perde, né? Se há menos perdedores, se é que há essa possibilidade. Porque, efetivamente, as experiências até aqui registradas apontam que a leniência dos governos com a pandemia e aos seus efeitos e a ausência de políticas efetivas para o seu combate tendem a gerar um rastro de destruição em vários âmbitos, né? Não apenas sanitário, de saúde pública, mas também econômico e também do ponto de vista da própria política e da instabilidade política, tá? A Beatriz, né, a China, a atuação da China nesse novo contexto de desglobalização. Pois é, essa é uma importante questão, né, porque a China se inseriu de forma muito eloquente e soberana no processo de globalização, mas de forma muito sempre cautelosa e bastante controlada, né? É preciso lembrar que até hoje o sistema financeiro chinês é bastante restrito, né, do ponto de vista dos fluxos internacionais de capital. Então, a China, ela ganhou muito nesse contexto de globalização, também por ter realizado políticas desalinhadas com as principais orientações emanadas dos adeptos da globalização, né? Então, um mundo desglobalizado também não interessa muito exatamente a China, né? Mas, como eu disse, eu acredito que
haverá uma retomada do processo de globalização, mas de uma forma diferente, né? Sobretudo no que diz respeito às cadeias globais de valor. A questão da Ivete, as perspectivas econômicas do Brasil em vista da da insuficiência, né, da política de socorro às pequenas e médias empresas. De fato, né, as medidas até aqui realizadas, embora importantes, estão muito aquém do que seria o necessário. Há um amplo debate a esse respeito. O grande medo é a explosão da dívida pública em razão dessas políticas orientadas para o enfrentamento da crise, e tem surgido cada vez mais um debate de como viabilizar esse financiamento num contexto de taxa de inflação muito baixa e como seria possível financiar esses gastos sem um efeito muito dramático sobre a dívida pública, incluindo, por exemplo, a possibilidade de emissão monetária de forma muito criteriosa e concentrada no tempo, né? Vai sofrer mais, evidentemente, né? Na medida em que vai se demorando cada vez mais o fim da pandemia, isso vai deixando um rastro cada vez mais negativo de destruição da estrutura de oferta. E como sabemos, as pequenas e médias empresas são aquelas que mais geram emprego e renda na economia, né? Então, de fato, há necessidade de políticas mais efetivas, orientadas para a assistência não apenas da população, de maior vulnerabilidade, sobretudo, mas também as pequenas e médias empresas. Da minha parte, era isso até aqui. Bem, pelo que parece, na nossa segunda rodada de perguntas, o interesse especial é a polarização e a disputa geopolítica entre os Estados Unidos e a China. A Idete Silva perguntou: que tipo de instituições internacionais seriam adequadas para as demandas do sistema internacional econômico atual? O Davi Carvalho perguntou: o mundo pré-pandemia estava bastante polarizado entre Estados Unidos e China. Com a pandemia, a Europa sofreu muito. A Europa dá sinais nas medidas já apresentadas de que vai tentar recuperar um estado político e econômico que já lhe pertenceu? E o Rafael Petito: tendo em vista a acirrada disputa geopolítica entre Estados Unidos e China antes da pandemia, como fica a situação atual da disputa em um mundo mais desglobalizado? Há de se esperar uma mudança de paradigma na hegemonia desses países frente ao mercado internacional? Bom, essas são as perguntas da segunda rodada. Perfeito. Poderia apenas repetir o final da segunda pergunta para mim, por favor? Claro. A Europa dá sinais, nas medidas já apresentadas, de que vai recuperar um espaço político e econômico que já lhe pertenceu? Perfeito, muito obrigado. Bom, polarização China e Estados Unidos, né? Como eu disse na apresentação, há de se esperar uma polarização que vai assumir diferentes gradientes ao longo do tempo. Essa polarização, em alguns momentos, vai se acirrar mais, em outros momentos, vai se tornar mais amena. Portanto, haverá muitas idas e vindas ao longo desse processo. Por quê? Porque os interesses norte-americanos estão encravados no território chinês. A China é também uma fronteira muito relevante de expansão do capital norte-americano. De resto, de vários outros países também, mas dos Estados Unidos em particular, né? Então, fatalmente, vai continuar prevalecendo essa espécie de morde-a-sopra, né, ou algo do tipo, no campo
das relações Estados Unidos-China, porque, do ponto de vista americano, o mercado chinês e as suas inter-relações e interpenetrações patrimoniais são muito importantes, do ponto de vista, inclusive, da hegemonia norte-americana, mas, de outro lado, a progressiva autonomia da China em vários âmbitos, envolvendo a dimensão particular da tecnológica, né, é cada vez mais sinalizadora de uma potencial ameaça aos Estados Unidos. Mas ainda hoje, né, quer dizer, o que faz uma economia hegemônica não é só a pujança do seu setor produtivo, embora seja um vetor muito importante nesse processo. Há também, vale dizer, o poder das armas, né? E nesse aspecto, o poder do Pentágono é excepcionalmente diferenciado e mais poderoso, mais potente do que o poder bélico da China. Isso para não falar no campo da ciência e tecnologia, né? E também para não mencionar a dimensão relacionada ao campo da moeda internacional, que, como sabemos, desde pelo menos o pós-Segunda Guerra Mundial, tem como principal líder os Estados Unidos sob a hegemonia do dólar norte-americano. Então, é uma polarização que deve ser analisada dentro dessa perspectiva, não dentro de uma perspectiva linear, vamos dizer assim, tá? A questão da Europa, se voltará a ter o papel político exercido, bom, desde a transição da Pax europeia para a Pax americana, né, que na verdade não foi uma tão Pax assim, né, em vista de que houve um conjunto importante, amplo de guerras, né, de ações militares dos Estados Unidos, mesmo depois da Segunda Guerra Mundial e mesmo depois da Guerra Fria, é uma situação que a mim parece estar fora de contexto neste momento, até porque cada vez mais a Europa tem lidado com grandes dificuldades no que diz respeito ao seu projeto de integração e, portanto, do chamado, do que a gente poderia chamar de Estados Unidos da Europa, né, sob a forma, como a gente sabe, da União Europeia. Então, certamente, há um horizonte muito amplo para que isso seja devidamente resolvido até a Europa chegar a uma possível federação, e há movimentos muito contraditórios nesse sentido também, como a gente pôde ver até com o fenômeno do Brexit, né? Então, basicamente isso, não vejo um cenário assim de transição ou de retransição, né, de uma possível substituição da Pax americana para uma Pax europeia. Tá? A disputa Estados Unidos-China de novo, né, em que medida pode haver uma mudança de paradigma desses países com relação à hegemonia? Bem, acho que eu já, de certa forma, esbarrei nesse tema, né? A hegemonia, ela envolve diferentes, né, em sua composição, tem a ver com a capacidade do exercício do poder e também da sua efetivação, né? E para que isso ocorra, você precisa ter um conjunto de fatores que transcende o campo mais estrito da estrutura produtivo-tecnológica, né? Que envolve, como eu disse, a dimensão da moeda internacional, a dimensão do poder bélico dos países, entre outros vetores que compõem o poder das nações. Eu acho que é basicamente isso que eu tinha para falar nesse momento. Obrigado, professor. Agora, no terceiro bloco, a gente tem perguntas que
duas sobre o contexto mais Brasil e a outra sobre o contexto, na verdade, da região lá, de Israel e da Jordânia. Vou começar aqui a primeira pergunta da Eliane, que é: pensando no processo de desglobalização, com centralização da produção por alguns países, como a China, o Brasil continua tendo uma política econômica focada na exportação de matéria-prima. Em que sentido a dicotomia da nossa economia, focada em pequenas empresas e centralização de poder em grandes empresas, pode achar um caminho pós-Covid sem apoio financeiro às pequenas e médias empresas? Na segunda pergunta, também é da Eliane, que é: qual o papel da educação na formação de uma consciência sobre o papel geopolítico e geoeconômico do Brasil com os demais países e o desmonte das humanidades na escola e na sociedade? E por último, e essa é uma pergunta mais diferente, que é do João Francisco, que é: o que você acha sobre o pronunciamento do presidente de Israel sobre anexar o território de Israel à Jordânia? Pois nas palavras dele, isso é uma oportunidade única e imperdível. Mas o governante da Jordânia rebateu dizendo que se o governante de Israel der um passo em direção a nós, vai acabar em uma guerra civil. E aí pergunta se o senhor já sabe sobre isso, tem alguma opinião? E é uma pergunta sobre, né, tensões geopolíticas na região ali. Acho que são essas as perguntas desse bloco. Fizeram as perguntas, todas as perguntas, diga-se de passagem, muito boas, né, e que mereceriam uma discussão centrada seguramente em cada uma delas, né. Então, a todos. Bom, o Brasil, né? O Brasil, como sabemos, passou por um processo muito acentuado de desindustrialização, né? A economia brasileira, do ponto de vista da sua estrutura produtiva, foi sendo cada vez mais empurrada em direção aos setores de vantagens comparativas naturais, né? Falando de uma forma mais simples, em direção aos setores de commodities, né? Setores terra intensivo, capital intensivo, e claro, envolve evidentemente tecnologia, mas em setores abundantes em terra e mão de obra, né? E essa mudança da estrutura produtiva tem cobrado a conta, né? Porque um país, ele quando se industrializa, ele não faz porque é legal se industrializar, porque, enfim, é bacana, né? Mas porque a indústria conforma um sistema industrial, ela tem uma série de interações com vários outros setores da economia, não apenas industriais, mas também não industriais, como setores de serviços, por exemplo. Então, esse processo foi gerando, de fato, fraturas na economia brasileira, em sua estrutura produtiva. E o Brasil, nessa possível mudança, né, da estratégia no que diz respeito às cadeias globais de valor, vai enfrentar desafios muito significativos, né, do ponto de vista, vamos dizer assim, geoestratégico, tá? Certamente, né, medidas e políticas orientadas para setores estratégicos, em parceria com o setor privado, podem atenuar todo esse efeito adverso, que tem decorrido, diga-se de passagem, mesmo quando a gente pensa num contexto de hiperglobalização, né, de funcionamento tal como vinha acontecendo das cadeias globais de valor, né, porque o Brasil tem uma inserção, como sabemos, bastante subordinada nesse processo, né. Então, eu não vejo muita saída, senão mediante a realização de um planejamento, de um processo de planejamento compartilhado
entre o setor público e o setor privado, portanto, a sociedade, né? Com vistas exatamente a propiciar um processo cada vez mais longínquo, né, de transformação estrutural, né? De fato, o Brasil foi perdendo cada vez mais, infelizmente, o bonde da história, desse ponto de vista de transformação estrutural, e o processo de subir a escada, né, vai se tornando cada vez mais dificultado. O papel da educação, né, fundamental, né? Na verdade, tem sido uma tendência de décadas, né, para não dizer até mesmo secular, né, de fragmentação do conhecimento, né, de divisão da ciência em muitas áreas do conhecimento, que tem um lado benéfico, né, de aprofundamento daquele nicho muito particular do conhecimento, mas, por outro lado, se perde uma visão de caráter mais abrangente, mais holística, né? Mais sistêmica a respeito dos fenômenos econômicos, sociais, políticos, etc. Então, eu até mesmo brinco em sala de aula, né? Quer dizer, hoje tem um médico que se especializa em uma parte do dedo indicador, né? Outro que se especializa em uma parte muito restrita do corpo humano. E muitas vezes se perde essa noção da totalidade, né? E isso, do ponto de vista do avanço da ciência, é uma regressão muito significativa. É verdade que a ciência avançou muito, o que impede de termos, vamos dizer assim, acadêmicos em grande quantidade, que seja ao mesmo tempo filósofo, médico, economista, etc., né? Mas que pelo menos, se for médico, tenha uma visão da totalidade além da sua especialidade. Economista, a mesma coisa, historiador, a mesma coisa, cientista político, etc., né? Então, o papel da educação é fundamental, né? O papel da educação, inclusive, isso transcende a dimensão pura e simples econômica. Ela é uma questão de caráter humanitário, né? Então, nessa perspectiva, a gente deve entender a educação como um direito, né? E que tende a promover, se não isoladamente em conjunto com outros fatores, né? Um processo muito mais consistente de transformação estrutural. Não por acaso, né? Se temos, por exemplo, o professor Celso Furtado, que no final da sua vida procurou concentrar bastante as suas reflexões sobre a dimensão cultural do desenvolvimento. Desenvolvimento também é cultura, né? Desenvolvimento é um conceito multifacetado, multidisciplinar e multidimensional, tá? E nessa perspectiva, a educação ocupa um lugar bastante relevante. A questão de Israel-Jordânia, né, a questão do Oriente Médio, presidente de Israel, de anexar, enfim, eu não tenho acompanhado em detalhe, né, essa questão, tenho acompanhado pelos meios tradicionais de comunicação, mas, de fato, eu vejo como um processo que precisa ser seguramente mais debatido, mais acordado, né, sob um risco de se gerar uma desestabilização política na região que pode incertezas ainda mais acentuadas nesse contexto já de incerteza aguda que a gente tem vivido
sobretudo nesse contexto da pandemia e dos seus efeitos diversos sobre as sociedades. Da minha parte, era isso até aqui. Bem, então entrando no nosso quarto e último bloco de perguntas, vou começar com a do João Francisco. Ele perguntou: professor, o que o senhor acha sobre o pronunciamento do presidente de Israel sobre anexar o território de Israel à Jordânia? Pois, nas palavras dele, isso é uma oportunidade única e imperdível. Mas o governante da Jordânia rebateu dizendo que se o governante de Israel der um passo em direção a nós... Desculpa interromper, é que essa pergunta já foi respondida. Já foi. Ok, desculpa a confusão, professora. Então, tá. A primeira pergunta, então, desse bloco é da Carol Juliano. Ela perguntou: a opção dos Estados Unidos de suspender o financiamento para a OMS pode colocar em xeque o futuro da organização, incluindo a ONU? Aí o IDET pediu para a gente fazer uma pergunta, porque acho que o senhor esqueceu de respondê-la no bloco precedente. Ela perguntou: que tipo de instituições internacionais seriam adequadas para as demandas do sistema internacional econômico atual? A Beatriz Santana perguntou: pensando no contexto brasileiro, que já vivia uma crise econômica antes do período da pandemia, qual é um possível cenário brasileiro na geoeconomia mundial pós-pandemia, pensando na atuação em blocos como o Mercosul e os BRICS? E aí, a gente vai ter 5 perguntas, né? Não, 4. O João Machado perguntou: professor, você acha que a forma como o Brasil vem gerindo a pandemia pode prejudicar nossa reputação internacional e nos excluir de acordos e parcerias? Ou até mesmo dificultar os fluxos de brasileiros pelo mundo? E para finalizar, com a pergunta do Guilherme Sampaio, na perspectiva do movimento de desglobalização, como as produções exportadoras poderiam ser afetadas, pensando especificamente na indústria agropecuária? Essa seria tão afetada? E como esse movimento poderia realizar-se no Brasil, tendo em vista a estrutura desigual da nossa sociedade? Com essa pergunta, então, a gente encerra o quarto bloco. Perfeito, mais uma vez, muito obrigado. São perguntas muito instigantes, né, para qualquer cientista social, vamos dizer assim, né? E, de fato, peço perdão, tinha me esquecido, né, da pergunta sobre as instituições internacionais que seriam mais adequadas para o sistema internacional atual, né? Essa é, de fato, uma discussão super importante e que, infelizmente, não tem estado devidamente na agenda política internacional relevante, né? Instituições internacionais devem ser instituições supranacionais, né? Em que procurem preservar o interesse geral dos países signatários, evidentemente, mas no geral incluindo idealmente todo mundo, o que implica a abdicação de certo grau de soberania nacional por parte dos países que compõem essas instituições, né? Então, as instituições internacionais atuais são quais? O Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial e a Organização Mundial do Comércio, antigo GATT, né, que depois de 95 passou a se chamar OMC, o antigo Acordo Geral de Tarifas e Comércio, né? O FMI é uma instituição bastante frágil hoje do ponto de vista da credibilidade depois dos erros sucessivos, né? No contexto das crises dos anos 90, 2000, enfim. O Banco Mundial, enfim, tem
um papel importante, principalmente no que diz respeito ao seu vetor relacionado à reconstrução dos países, mas também às suas políticas, né, ainda que de caráter bastante focalizado. E, certamente, a Organização Mundial do Comércio é a instituição internacional atual que mais atua de caráter mais relevante nesse tripé, dentro da minha avaliação, né? Então, é preciso pensar em novas instituições internacionais de caráter supranacional, ou num processo, pelo menos, de reformulação e readaptação dessas instituições atualmente existentes ao nosso mundo, né? Porque o remédio do FMI sempre foi o remédio clássico de ajuste recessivo do balanço de pagamentos, né? Ó, tô aqui o dinheiro, eu te empresto, mas você vai precisar me dar em troca um conjunto de contrapartidas, todas elas orientadas para viabilizar o repagamento desse empréstimo, né? O Banco Mundial também, com um conjunto de contrapartidas em relação às suas operações. Então, assim, uma questão, por exemplo, né? Por que o FMI, que poderia ter um outro nome, mas mesmo pensando do ponto de vista do FMI, não poderia contar com um pool de recursos baseado na taxação sobre os fluxos internacionais de capital, pool de recursos esses que poderia ser utilizado para países com dificuldade de liquidez em divisa, né? Por que os prejuízos privados precisam ser necessariamente pagos pela sociedade e, portanto, os prejuízos privados precisam ser socializados? Porque essa lógica que a gente tem assistido há tempos de privatização de ganhos e socialização de prejuízos. Ou seja, quando se ganha é de alguns e quando se perde é de todos, sob o argumento de que, mas se não houver, por exemplo, o salvamento dos bancos, do sistema financeiro, a economia vai entrar em colapso. É verdade, é um argumento muitas vezes correto. A economia, de fato, pode entrar em colapso. Mas por que os recursos precisam ser extraídos da sociedade e não podem ser obtidos a partir dos ganhos auferidos por esse amplo conjunto de instituições no contexto dos períodos de expansão econômica, nos períodos de crescimento dos lucros, né? Então, são todas questões que perfazem uma agenda muito ampla de nós podermos repensar a tessitura institucional do atual sistema global, tá? Do sistema mundial. Mas, evidentemente, né, isso não é algo simples, porque exatamente esbarra em interesses muito estabelecidos e altamente conflitantes, né? O principal cotista do FMI, como sabemos, diz respeito aos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos têm um poder bastante significativo nessa instituição. A forma que se pensou em se viabilizar uma espécie de equilíbrio de forças ou de equilíbrio de poder no sistema internacional foi, por exemplo, mediante a criação de instituições outras fora desse eixo, né, no campo, por exemplo, das relações Sul-Sul. Mas, enfim, com a fragilização das economias do sul global, vamos chamar assim, né? Essas iniciativas perderam força, pelo menos no período mais recente, né? Então,
quando a gente introduz o elemento do poder e dos interesses dos diferentes atores no sistema internacional, isso efetivamente dificulta uma reflexão mais de caráter mais prático, né, a respeito de possíveis instituições do sistema internacional. Mas é uma agenda super importante e que eu acho que pode ser pensada passo a passo, né, ainda que dentro de uma conformação mais ampla, mas com pragmatismo também, do meu ponto de vista, né, enfim. Claro, no campo das ideias sempre vale pensar em possibilidades, mas é sempre bom pensar em possibilidades que sejam minimamente execuíveis, né? A questão da Carol. Oi, Carol, que bom que você está aqui, né? Obrigado pela questão. A suspensão dos pagamentos, né, dos Estados Unidos ao OMS, certamente fragiliza a organização Mundial da Saúde, né, e impõe uma politização, do meu ponto de vista, absolutamente desnecessária e indevida, né, colocando em risco o papel importante que essa organização cumpre no nosso atual sistema internacional, né? Então, acredito que tenha sido mais um importante equívoco, né, da política norte-americana nesse momento. O papel do Brasil no sistema internacional pós-pandemia, acredito que um papel, infelizmente, tímido, né, subordinado, e que vai requerer uma reflexão muito profunda a respeito dos caminhos que a gente vai querer seguir dentro de um projeto mais, talvez, ambicioso do ponto de vista de transformação estrutural, né? Porque esse alinhamento, essa política de alinhamento automático tem gerado efeitos adversos não desprezíveis, do ponto de vista, aí colando com a última questão, com a própria imagem do Brasil no exterior, né? O Brasil tem dado um exemplo bastante questionável ao mundo no que diz respeito, principalmente, eu diria, do meu ponto de vista, a essa falta de consenso, a essa confusão política que tem girado em torno do problema da pandemia e dos seus efeitos, né? Eu penso que a dimensão econômica, ela é também muito importante, porque ela é também humanitária, mas acho que, enfim, ela poderia ter sido colocada de uma outra forma, de uma forma mais orientada para uma discussão qualificada a respeito das vias de saída dessa quase sinuca de bico que a gente se encontra, pelo menos enquanto durar a pandemia, vias de saída que não oponham a vida e a economia, e sim que entendam ambas como partes integrantes de uma mesma solução. E, por fim, a questão da desglobalização, como isso pode afetar a indústria agropecuária. A indústria agropecuária no Brasil, ela é muito consolidada, ela conta com uma tecnologia muito significativa. A gente não pode pensar agropecuário, agrobusiness em geral, como uma espécie de economia primária exportadora, não se trata disso. Eu acho que o grande desafio ainda é avançar nos elos desse setor com outros setores dinâmicos da economia,
com destaque ao setor de máquinas e equipamentos, bens de capital em geral, tá? Ainda que seja um setor que tenha bastante dependência, né? Principalmente no que diz respeito à questão da indústria química, né? Então, a gente precisa pensar no que no economês a gente chama de efeitos spillover, ou seja, transbordar, né, esse e outros setores dinâmicos da economia para outros setores também dinâmicos, de sorte a gerar os chamados encadeamentos intra- e interindustriais, ou seja, dentro de um mesmo setor e entre os setores da economia, para que a gente possa, a partir de realização de gastos, gerar um efeito multiplicador da renda e do emprego que seja capaz de propiciar uma situação não apenas próxima ao pleno emprego, mas também de empregos qualificados, e gerar menores graus de vazamentos dessa renda gerada para o exterior. Porque enquanto tivermos muitos buracos em nossa estrutura produtiva, a parte da renda gerada internamente que vaza, que vai para o exterior, acaba sendo potencializada. Muito obrigado. Da minha parte, era isso. Obrigado, professor. Então, pessoal, a gente vai se encaminhando para o fim do sexto encontro. Eu gostaria de lembrar, gente, que o nosso próximo encontro, na terça-feira que vem, no dia 16, vai ter como tema o que pode mudar na sociedade e na economia pós-Covid-19 no mundo. O que pode mudar, né, na sociedade e na economia pós-Covid-19 no mundo, com a professora Simone de Deus. Eu gostaria de agradecer a presença de todos e todas que nos acompanharam aqui nessa sexta aula. Gostaria de agradecer especialmente ao professor Juliano. Professor, você gostaria de fazer algum agradecimento? Olá, Keila. Não, agradecer a condução muito qualificada e gentil da parte de vocês. Dizer a todos, além do obrigado, que a pandemia vai passar e que, portanto, é importante resguardarmos o nosso otimismo e dizer também que eu acredito muito mais nas novas gerações do que nas gerações passadas, de tal modo que eu deposito grandes expectativas em todos vocês, porque sei que vocês são capazes de levar um projeto diferente de sociedade adiante. Obrigado. Nós que agradecemos. Só para finalizar alguns informes, né? Então, lembrando que hoje, às 17 horas, no canal no YouTube do Instituto de Economia, a gente vai ter essa aula disponível. Gostaria de lembrar a todos que, junto com o link do vídeo, os professores e os estudantes que estão inscritos no projeto receberão uma pesquisa rápida sobre o que estão achando do projeto e como a gente pode melhorar nos próximos encontros. Peço encarecidamente que respondam. É isso. Gostaria mais uma vez de agradecer a presença de todo mundo. O projeto Ares do Mundo fica muito feliz em tê-los aqui conosco. Boa tarde e até a próxima. Boa tarde, pessoal. Até mais.